Eu dou graças a Deus que eu nasci de pais crentes. Meus pais, quando nasceram, meus avós já serviam a Deus nesta graça maravilhosa. Irmãos, e nos meus primeiros passos foi dentro da casa de Deus. O Senhor fez muita promessa nas nossas vidas. Não foi fácil, não é fácil. Mas, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso na vida de todos nós. Quando pensamos que o Senhor nos abandonou, porque tem momentos da nossa vida que dá a impressão de que o Senhor nos abandonou. Mas tudo, irmãos, é o cuidado de Deus para amadurecimento da nossa fé. Eu dou graças a Deus, irmãos, que passamos muita prova. Irmãos, o Senhor preparou meu casamento. Eu comecei a namorar minha esposa, ela era daqui de São José do Rio Preto. Nós nos despedimos aqui nessa congregação no ano de 2002. O irmão Daniel Martinez atendeu a reunião da mocidade que eu despedi. Irmãos, mas quando eu comecei a namorar minha esposa, eu era muito jovem, sempre fomos muito pobres. E eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, na borracharia do meu avô. O meu avô tinha uma borracharia ali em General Salgado. Eu comecei a trabalhar ali com ele, aprendi o ofício, a profissão, irmãos, e trabalhava de dia, de noite, sábado, domingo, irmãos. E um dia, eu já era jovem, irmãos, eu estava debaixo de um caminhão, era 3:30 da manhã, debaixo de um caminhão de porco. Irmãos, eu estava na minha casa, o telefone tocou, porque eu dava plantão naquela época. O telefone tocou, irmãos, e eu fui até aquele local que tinha um caminhão precisando de um socorro. E eu cheguei ali, irmãos, os 2 pneus do truque do lado direito do caminhão havia estourado e precisava colocar os 2 step. Irmão, e eu cheguei, um jovem, eu devia ter na época, irmãos, uns 18 para 19 anos. E cheguei feliz ali, irmãos, de madrugada, oferecendo um café para o caminhoneiro. O caminhoneiro olhou para mim assim, me mediu de cima e embaixo, né, um meninão, né? E ele falou, olha, precisa trocar esses 2 pneus aqui e colocar o step. Quando eu olhei para os step do pneu, estavam todos forrados com os dejetos do porco, irmãos, porque ele estava em viagem. Irmãos, eu olhei aquilo, uma tristeza quis tomar o meu coração, mas eu fiquei firme. Falei, Senhor, é isso que o Senhor preparou para mim, vamos enfrentar. Peguei uma mangueira de água, comecei a lavar aqueles pneus ali, fui lavando, e aquele motorista me olhando, me observando aonde eu ia, fiz todo o serviço ali daquele caminhão, aquele que precisava fazer ali, irmãos, um cheiro muito forte, porco de granja, né, irmãos, e um cheiro muito forte, mas ali, irmãos, fiquei todo sujo, né, com aqueles dejetos, com aquela lama daquele dejeto daquele animal, e aquele motorista me observando, e eu demorei um pouco, coisa de 1 hora e pouquinho, estava pronto o serviço do motorista, irmãos, e falei para ele, está tudo pronto. Ele perguntou quanto era, ele me pagou, fiz ali uma notinha para ele apresentar para a empresa. Ele olhou para mim assim e falou, olha moço, eu sou crente, eu sirvo a Deus na congregação cristã do Brasil. Um homem muito simples. Ele falou para mim assim, eu nunca fiz isso na minha vida, não tenho esse dom, mas quando eu te vi, um menino novo, jovem ainda, enfrentando o que você acabou de enfrentar aqui, Deus me visitava e mandava eu dizer para você que Deus vai te abençoar. Irmão, eu chorei muito ali, porque aquela situação, aquele caminhão, aquela situação ali toda, eu chorei muito ali junto com aquele irmão. Também falei, eu também sou crente na congregação, saudei ele com a paz de Deus. Foi embora, irmão. 6 meses depois daquele acontecimento, eu comecei a namorar minha esposa, que seria minha futura esposa. Comecei a namorar ela. Eu ganhava, irmão, muito pouco, era um salário mínimo que eu ganhava. E ela ganhava menos do que eu. Ela ficou órfã de pai quando tinha 5 anos, e a mãe dela fazia faxina para sustentar a casa. Irmãos, ela morava numa edícula no fundo da casa da avó dela, uma casinha de eternite de 3 cômodos. Para entrar na casa dela tinha que abaixar, de tão baixinha que era. Irmãos, e bem pobre,
mas foi a esposa que o Senhor me preparou. E aí, irmãos, nós começamos ali a namorar, já falamos de casamento. Ela chegou em mim e falou assim: olha, casar, eu quero casar, vou namorar para casar, vou começar a fazer uma faculdade agora. O Senhor havia preparado uma faculdade para ela, quando terminar eu quero casar. Irmãos, eu fiquei olhando para ela assim, falei: meu Deus, o que eu vou falar para ela? Eu não tenho nada, eu sou pobre. O Senhor me trouxe aquele irmão na frente do caminhão: eu vou te abençoar. Falei: olha, eu não tenho nada, mas eu sou crente, tenho uma promessa que Deus vai nos abençoar. Então vamos marcar a data para daqui 3 anos, nós vamos casar. Marcamos a data para o dia 28 de dezembro de 2002, isso era em 99, finalzinho de 99. Irmãos, dentro desse período de 99 até dezembro de 2002, o Senhor, para quem não tinha nada, o Senhor me deu uma festa de casamento num salão nobre aqui em Rio Preto, com um buffet. O Senhor me deu uma casa para morar, toda mobiliada, e um carro para mim andar quando eu casei. Preparou uma lua de mel e eu não fiquei devendo 1 centavo no meu casamento. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, nós aqui nessa terra servimos a Deus com alegria e o Senhor nos recompense. Se hoje, irmão, você está chorando por alguma situação na tua vida, seja firme, não desanima não, porque o Senhor tem caminhos para entrar na nossa vida. Eu dou graças a Deus que a borracharia cresceu, tornou um auto center, uma loja de pneu, e hoje eu sou o gerente daquela loja de pneu. Naquele dia eu era o borracheiro que precisou lavar as fezes do porco. Hoje nós estamos ali gerenciando aquela loja de pneu e o Senhor está nos abençoando. Então eu dou graças a Deus que muita obra o Senhor fez na nossa vida, muita enfermidade. Irmãos, e a vida foi vindo. Irmãos, o Senhor preparou meu filho, o Marcos, depois a Júlia. Irmãos, e o Senhor nos surpreendeu. Em 2007, se não me falha a memória, o Senhor nos surpreendeu nos colocando para cooperador de jovens. Eu confesso para a Irmandade que, irmãos, nunca passou pela minha cabeça ser usado no ministério. Ah, irmão, mas o irmão não tinha promessa? Olha, irmão, quando Deus fazia promessa, sabe aquelas promessas que você fala: não, essa para mim não serve, essa pode ser para o meu companheiro, para o outro, mas para mim não serve. Mas era para mim, e o Senhor fez ela na minha vida. Nos colocou no Ministério de Cooperador de Jovens, numa cidadezinha chamada Nova Castilho, 20 quilômetros de distância de General Salgado. É o 2º menor município do estado de São Paulo, Nova Castilho. Irmãos, começamos a congregar ali com aquela irmandade, com aquela mocidade, com aquelas crianças. E eu confesso, irmão, eu passei a ser um cooperador de jovens apaixonado. Como eu fui feliz, sou feliz até hoje. Mas que foram 8 anos e meio no Ministério de Cooperador de Jovens, foram os 8 anos e meio mais felizes da minha vida. Irmãos, eu aprendi a ser crente, aprendi a servir a Deus com aquelas crianças, com aquela mocidade. Aprendi que o Senhor não precisa de grandes coisas para operar, o Senhor opera na simplicidade, no coração sincero, irmãos. Irmãos, e entre tantas obras que o Senhor fez com aquelas crianças, irmãos, o Senhor fez uma com um menino chamado Samuel. Aquele menino, irmãos, mudou para Nova Castilho. Eu já era cooperador de jovens, numa grande obra que o Senhor fez também. Ele mudou para Nova Castilho, junto com a mamãe dele e mais 3 irmãs. O pai havia abandonado a família, uma situação muito difícil, irmãos. A mãe tinha até um problema, irmãos, ali, um problema de comportamento. Mas mudaram ali para aquela cidade, a Irmandade abraçou eles ali, acolheu aquela família. Irmãos, arrumou 2 cômodos para eles morar. E a irmã começou a fazer umas faxinas ali nas casas das pessoas, e com o dinheirinho que ela ganhava, ela conseguia pagar o aluguel, e a obra da piedade sustentava aquela casa. Mas o Samuel, ele era um menino especial. Irmãos, o Samuel, ele tinha um déficit que que é hiperativismo, e era, irmão, laudado com laudos de psiquiatra, de psicólogos. Para os irmãos terem uma ideia, durante a noite o Samuel caía da cama várias vezes, porque nem dormindo ele conseguia ficar quieto. Irmãos, de tanto que ele era agitado e se mexia, tinha déficit de atenção na escola, não conseguia aprender. E na reunião de jovens, o Samuel era líder, e ele pulava de um banco para o outro, brincava de pega-pega dentro da igreja, ia lá no banheiro, amassava as bolas de papel higiênico, trazia para dentro para jogar bola dentro da igreja, fazia o golzinho aqui na frente, aqui, eu media para os outros chutar para ele ser o goleiro para defender. Mas o Samuel nunca tirou a nossa comunhão, irmãos.
Nunca. Aquela mocidade, aquela irmandade aprendeu a amar o Samuel. Quando em quando nós dávamos alguma bronca ali, alguma coisa, mas o Samuel não conseguia ficar no banco sentado prendendo a atenção. Era, irmãos, a característica dele. E o tempo foi passando, irmãos, e o Senhor quis fazer uma obra para mostrar para nós o quanto Ele nos ama. Irmãos, passou ali os dias, irmãos, a casa do Samuel veio a ser provada. As irmãs da Obra da Piedade, por guia de Deus, parou de suprir aquela casa, irmãos, e não foi mais. E a irmã pagando o aluguelzinho ali dos 2 cômodos, 1 mês a casa aguentou, 2 meses foi terminando as coisas, 3 meses, irmãos, foi zerando tudo, não tinha mais nada, ao ponto da casa do Samuel na geladeira ter uma garrafa de 2 litros PET com água, não ter nem sabonete para tomar banho mais, nem pasta para escovar os dentes, nada. A casa havia zerado, irmãos, e a mãe dele amanheceu um dia da semana, na panelinha tinha um restinho de arroz da janta do outro dia, que mal dava para os 5 comer, e era só o arroz que tinha. Ela falou para o Senhor: Senhor, a única coisa que eu tenho é essa panelinha de arroz, eu vou esquentar, dar para os meus filhos e não tem mais nada para comer aqui na nossa casa. E assim ela fez, esquentou aquele restinho de arroz, as 2 meninas mais novas comeu, o Samuel comeu um pouquinho, a menina mais velha e ela não deu para comer, não deu para se alimentar, irmãos. E quando foi 3 horas da tarde, ela se desesperou, porque vai chegando a hora da janta, a hora das crianças pedir o que comer, e ela falou: eu não vou ter para dar comida para os meus filhos. Então ela veio um pensamento na mente dela, pegou ali a família dela e foi para a pracinha da cidade, ali com os meninos para correr, brincar de pique-esconde com eles, irmãos, fazer eles correr bastante, para eles cansar bastante, para que quem sabe entrar para dentro de casa, cansado, dormir, e um outro dia vamos ver o que Deus prepara. E assim ela fez, irmão. E o Samuel naquele agito, correndo, irmãos, agitando as meninas, mas de repente o Samuel saiu dali, deu uma volta no quarteirão, e quando ele voltou, irmão, ele segurava um papel na mão, alguma coisa, e veio gritando a mamãe dele: mamãe, vamos embora, mamãe, vamos embora, mamãe, vamos embora para nossa casa, nós precisamos ir embora. Ô meu filho, dizia a mãe, vamos brincar mais um pouquinho. Ele: não, mamãe, vamos embora. Não teve jeito, precisaram voltar para casa. Mas quando entraram dentro de casa, irmão, o Samuel sereno, calmo, de uma forma em que a mãe dele nunca viu ele se comportar, colocou a mãe dele sentada num sofá, as irmãs ali do lado, pegou um tamboretinho ali, irmão, sentou de frente com elas e falou: mamãe, eu tenho observado que aqui em casa não tem mais nada para nós, mamãe. Acabou o papá, acabou o sabonete para tomar banho, acabou a pasta para escovar os dentes, a nossa geladeira está vazia, não tem mais nada, mamãe. E a mãe do Samuel disse: ô meu filho, não tem mesmo, filho, acabou tudo, a prova chegou na nossa casa. Eu sei, mamãe, que nós estamos provados e nós precisamos ir no mercado fazer uma compra. A mãe dele começou a chorar e disse: ô filho, se a mamãe tivesse pelo menos 5 reais para comprar alguma coisa no mercado, a mamãe ia, mas a mamãe não tem nada aqui em casa, a mamãe também não pode pedir fiado, a mamãe não tem crédito na cidade. Ele falou: eu sei de tudo isso, mamãe, não precisa chorar. Sabe por quê, mamãe? Porque umas reuniões de jovens atrás, eu estava lá brincando, correndo, mas eu estava ouvindo o que o irmão Volney estava falando, e o irmão Volney falou que nós temos um dom que chama fé, mamãe. Deus deu para nós esse dom, e esse dom, mamãe, faz nós alcançar coisas que estão longe de nós, coisas impossíveis na nossa vida, e Deus traz para nós. E eu estava correndo na rua, mamãe, e eu vi aqui esse papel, desse supermercado aqui, e Deus falou para mim: Samuel, entra dentro deste mercado pela fé, faz uma compra, que ainda hoje eu vou mandar na tua casa. O mercado era na cidade de General Salgado, eles estavam em Nova Castilho, e a mãe dele falou: mas como assim, Samuel, pela fé? Mamãe, pega um papel e uma caneta, nós vamos fazer de conta que nós estamos entrando no mercado, e tudo que nós comprar, a senhora anota no papel, que Deus vai mandar na nossa casa ainda hoje.
E assim eles fizeram, irmão. Como numa brincadeira de criança, eles começaram. Entraram no corredor ali do arroz, compraram ali, irmão, 4 pacotes de arroz, compraram 4 pacotes de feijão, compraram 12 litros de óleo, foi comprando a farinha, comprou farofa, entrou ali no corredor dos cereais, fez a compra, irmão, passou ali, virou, entrou no produto de higiene pessoal, comprou sabonete, comprou shampoo, pasta de dente. Mamãe, compra a mais cara, mamãe. Não pega a mais barata, é a mais cara, porque essa compra é pela fé, mamãe. E a mamãe anotava tudo ali, o mais caro que tinha. Virou no corredor do produto de limpeza, comprou o que precisava. Aí virou no corredor das bolachas. Ele falou, agora deixa comigo, mamãe, porque bolacha eu entendo. Anota aí, mamãe, 5 pacotes de bolacha recheada de morango. Essa aqui, mamãe, olha que delícia. Eu nunca comi dela, mas dessa vez eu vou comer. Anota aí, mamãe, 5 bolachas recheadas de chocolate. Anota dessa aqui também de água e sal. E foi anotando, irmão. Chegou ali nos corredores dos frios. Mamãe anota Danone, anota presunto, mussarela. Irmão, foi anotando, foi fazendo uma lista. Mamãe, pronto, mamãe. Não precisa de mais nada? Não, meu filho. Uma compra dessa seria o sonho da mamãe. Mas nunca eu fiz. E acho que nunca vou fazer, mamãe. Dessa vez vai, porque é pela fé, mamãe. E, irmãos, virou as costas o Samuel e foi para a rua brincar de novo. Correu. Isso era mais ou menos 4 horas, 4:30 da tarde, foi correr. Irmãos, e quando foi 6:30, 7 horas da noite, para um carro na frente da casa do Samuel. Bate palma, fazer os irmãos, amém. Abre o portão aqui para nós, irmã. Deus preparou umas coisinhas aqui para a irmã. E começou a descer uma caixa, 2 caixas, sacola e mais caixa. E foi colocando compra na mesa, irmão, no corredor. E foi colocando, irmão. E os irmãos não sabiam de nada disso. Mas 4 horas da tarde, irmão, os irmãos dentro do mercado em Salgado, conforme o Samuel marcava na lista, eles pegavam na gôndola e colocavam no carrinho. O arroz, 4 pacotes, o feijão 4 pacotes, as 5 bolachas de morango, as 5 de chocolate, irmão. Depois da compra entregue, foram conferir a lista do Samuel. Não faltou um item da compra do Samuel. Até a marca que anotou ali, Deus mandou na casa do Samuel. Será, irmã, irmão, que hoje você não tem fé para alcançar das mãos de Deus o que você está buscando? Ah, Senhor, é longe, mas o que é longe tem que ser pela fé. Glória ao nome santo do Senhor. E ali nós aprendemos, irmão, que nós não devemos julgar ninguém. Alguém poderia dizer, o que o Samuel está aprendendo? Está aprendendo a servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Viu, irmã? Alguém deve ter te indagado por esses dias. O que você está fazendo aqui? Você está servindo a Deus. Você está servindo a Deus, irmã, e você vai ver os sinais de Deus na tua vida. E assim, irmão, muito o Senhor tem nos abençoado irmãos, naquele grupo de irmãos ali, uma mocidade muito simples, irmãos, mas o Senhor, Ele operou ali entre nós. Numa ocasião, irmãos, e era 20 quilômetros que eu morava, que eu precisava viajar 20 para ir, 20 para voltar. Mas era uma alegria, irmão, era uma alegria. No começo, a estrada parecia um queijo suíço, de tanto buraco que tinha, irmãos. Mas eu nunca me entristeci, nunca. Uma alegria, às vezes era pouquinho, irmãos, na reunião de jovens, mas não tinha problema. O Senhor, irmãos, na reunião de jovens dava pouquinho, na outra dava o dobro, e assim nós ia, né? Naquela alegria. Mas um domingo, estava muito frio naquele final de semana, choveu muito durante o sábado ali, irmãos, à noite choveu bastante também, amanheceu chovendo, um domingo muito frio, era domingo de reunião de jovens. Eu acordei, irmãos, fui me arrumar para ir para a reunião de jovens. Minha esposa, meus filhos eram pequenos na época, o Marcos devia ter 5 anos, a Júlia 1 aninho, irmãos, e eles estavam meio doentinhos. A minha esposa falou, amor, hoje eu não vou, está muito frio, está chovendo, as crianças não estão bem, eu não vou hoje não, vou ficar por aqui. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu vou, né, liguei para o auxiliar de jovens que morava em Salgado. Ô, irmão Vonei, estou dormindo ainda, hoje eu não vou não, irmão, não estou muito bom de saúde. Liguei para outro companheiro, ô filho, vamos comigo na reunião de jovens hoje. Ó, irmão Vonei, eu estou viajando, não estou em Salgado. Liguei para uns 5, 6, ninguém. Falei, hoje é só eu mesmo, né, Senhor? Então vamos. Entrei no carro, irmão, já liguei um hino no rádio e fui cantando
cantando, irmãos, virei, quando eu cheguei em Nova Castilho, que eu virei a esquina, que eu cheguei perto da igreja, virei a esquina, já estava na rua da igreja, eu olhei assim, irmãos, vi que tinha alguém na frente da congregação, que eu cheguei mais perto, era uma jovem, com um guarda-chuva e 4 menininhos em volta dela. A igreja fechada. E aí eu olhei aquilo e falei, uai, será que eu me enganei? Será que hoje não tem reunião de jovens? Irmão, mas aí eu falei, não, hoje sim é reunião de jovens. E elas estavam ali esperando. Eu parei o carro, falei, o que vocês estão fazendo aqui na calçada? Ô irmão, a igreja está fechada. Falei, fechada? Puxa vida. Aí lembrei, o porteiro morava no sítio e choveu demais, a ponte da estrada rodou e não deu para ele vir. Nem porteiro tinha. Eu falei, ô Pai eterno, hoje não vai ter nem porteiro, hoje eu vou ter que ser tudo aqui. Aí eu olhei, não tinha nem músico. Falei, meu Pai eterno, nem músico, nem organista, nem auxiliar de jovens, não tinha nada, só tinha eu e aqueles 4 crianças e aquela mocinha. Falei, meu Pai eterno. E quando eu falei isso, irmão, abri o estacionamento, eu coloquei o carro para dentro, abri a igreja. Quando eu estava descendo do carro para ir no banheiro, irmãos, eu senti um calafrio, como se alguma coisa muito ruim chegasse perto de mim, e eu só ouvi, irmão, como uma voz dizia, olha aí, seu crentão feliz, olha aí o tanto que Deus te ama, você é tão feliz, não tem nem gente na tua reunião de jovens, vai ter que atender a reunião de jovens só para 5 hoje, não tem músico, não tem organista, irmãos, e eu me entristeci com aquilo, falei, puxa vida, que é isso, Senhor, tem misericórdia, e perdi a comunhão, irmão, irmãos, e fiquei ali um pouquinho no banheiro, e ali, irmãos, saí do banheiro para entrar na igreja, fiz um propósito comigo, não vou fazer reunião de jovens hoje, perdi a comunhão, não estou bem, estamos aqui em pouquinho, eu vou fazer uma oração, vou despedir esses 5 jovens aqui, eles vão embora, e eu vou embora para minha casa, fica tudo certo. Entrei para dentro, irmão, e fiz isso. Entrei, a mocinha estava fazendo oração de comunhão, os 4 menininhos aqui, criança, né, irmão, tirando sarro do outro ali. A menininha levantou e falou assim, olha filhos, é o seguinte, hoje o irmão Vonei não vai fazer reunião de jovens, não. Nós estamos aqui em pouquinho, não tem músico, não tem organista, não tem auxiliar. Então o irmão Vonei vai fazer uma oração, apresentar vocês nas mãos de Deus, e vocês vão embora para casa. Quando eu disse isso, a mocinha baixou a cabeça, e eu vi que ela ficou muito triste. E aí aquela coisa ruim saiu, chegou a presença de Deus. Aí o Senhor me visitou, e o Senhor falou comigo assim, você vai deixar ela embora sem palavra? Falei, mas Senhor, como assim? Falei, ela veio buscar a palavra hoje, ela precisa ouvir a palavra, eu sei a prova que está a casa dela, e você tem que pregar, eu te coloquei para pregar, se é para 1 ou se é para 1000, você tem que pregar. Falei, olha, eu estou com vergonha de vocês e de Deus. O Senhor me visitou aqui e mandou eu fazer reunião de jovens. E como nós é servo de Deus, não vai fazer o que o Senhor manda. Vocês ficam quietinhos aí, não vai fazer. Vamos ver como é que Deus vai guiar nós aqui. Irmão, e foi assim. Começamos 3 hinos, ajudei eles a cantar ali. Irmãos, chamei eles aqui para frente, fiz a oração do Pai Nosso com eles. Levantou, eles recitou. Irmãos, de testemunho ninguém quis contar nada. Irmão, 35 minutos de reunião de jovens. Chegou na hora da palavra, Senhor, e agora, o que eu prego? O Senhor falou, prega 23 de Salmo. Falei, Senhor, o que é isso? 23 de Salmo. Vim aqui, irmão, abri a Bíblia pela fé, 23 de Salmo, em cima, certinho, o Senhor confirmou. Eu falei, Senhor, o que eu prego? Você lê o 23 de Salmo e só fala isso, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Encerra a palavra e vai embora para casa. Amém, Senhor. Li o 23 de Salmo, irmão, terminei de ler e falar, a palavra é essa, crianças, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Deus visitou aquela mocinha, ela começou a chorar. Irmãos, eu encerrei a palavra, fizemos uma oração de agradecimento e fomos embora. Na outra reunião de jovens, depois de 15 dias, levantou a mocinha para testemunhar, já tinha mais gente, já tinha músico, já tinha porteiro, já tinha organista, levantou ela para testemunhar. Agradeço a Deus que a reunião de jovens passada, eu vim aqui numa prova muito grande, porque eu acordei de manhã, minha mãe chorava, eu falei, mamãe, o que está acontecendo? Ela, filhinha, não tem comida para nós fazer hoje, filha, acabou, nós não vamos passar o primeiro domingo da nossa vida sem almoço, olha aqui a geladeira, olha aqui a panela, está tudo vazia, olha que situação a nossa, filha, hoje é dia de reunião de jovens, não é, mamãe, vai lá buscar a palavra, vê o que Deus fala com nós, filha. Irmãos, e eu vim aqui e não ia ter reunião de jovens, mas depois teve reunião de jovens,
e Deus mandou a palavra 23 de Salmo, e eu criei naquela palavra. Quando eu fui embora, que eu cheguei em casa, eu já senti o cheiro da comida dentro da minha casa, já tinha uma panela dentro, em cima do fogão, um franguinho dentro do forno, porque Deus havia preparado, e o Senhor, que é o nosso pastor, não deixou faltar nada na nossa vida. Aí, irmão, às vezes nós temos que sofrer um pouquinho para ver a obra, né, irmão? Mas é assim mesmo. Nós temos que sofrer, mas aquele que sofre temendo o Senhor, vê o operar de Deus na nossa vida. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por muitas coisas que o Senhor nos fez. A minha esposa pediu para saudar todos vós também. Trago saudações à Irmandade ali daquela região de General Salgado, e desejo levar as vossas saudações a eles também com a santa paz de Deus. Irmãos, olha só como que é Deus. Tem um lugar na nossa região chamado Córrego do Generoso. É uma fazenda, tem irmãos aqui que conhecem. É uma fazenda, tem uma colônia de casas numa fazenda, tem uma congregação lá. O irmão Marcão vai lá, né, irmão? Agora, né? Dia 8, né, irmão Marcos? Irmão Marcão vai lá no ensaio dia 8. Já alugamos as tendas já, viu, irmão Marcão? E aí, esse lugar, há muitos anos atrás, tinha uma reunião de evangelização lá. Muito grande, era uma vez por ano. Morava, a família que morava ali, era todos nossos irmãos, então chamava a Irmandade, fazia uma reunião de evangelização lá, e ia lá o povo, irmão, bastante gente, 250, 300 pessoas dava, e toda vez as irmãs faziam uma janta, que o povo de Deus, irmãos, gosta de dar glória, mas também gosta de comer, e aí fez uma janta, irmãos, fazia toda vez, e aquele ano não foi diferente. O cardápio que elas escolheram, arroz, carne com batata. Fizeram aquela panelada de arroz, as irmãs sabem como é que é. Irmão, comida para crente tem que ser bastante mesmo. Fizeram aquela panelada de arroz grande, enorme. Irmãos, a carne com batata lá numa outra panela. Prontinha comida. A reunião não tinha acabado ainda. E uma criança ali, irmão, com fome. Mamãe, eu quero papar, eu quero papar. Uma mãe pediu, irmão, posso tirar um pouquinho para minha filha aqui, para o meu filho? Pode, irmão, pode tirar. Tirou. Irmãos, ali esfriando aquela comida, provou, aquela comida estava com gosto estranho, aquela comida. E chamou as irmãs, falou, irmãs, parece que está com gosto estranho, o que é isso aqui? Foram ver, o arroz estava doce. Na hora de refogar o arroz, em vez de elas colocar sal, elas colocaram açúcar. Irmão, e o arroz ficou doce. Elas se confundiram ali na hora, e o arroz ficou doce. E a tristeza entrou no coração delas. O que nós vamos fazer agora, Senhor? Irmã, vai prestando atenção no que Deus faz. Quem sabe hoje não é o dia que o Senhor transforma alguma coisa na tua vida. Que tristeza que tomou elas ali, irmãos. Que aflição, o que nós vamos fazer? Uma irmã falou, irmã, eu vou lá, onde está tendo a reunião, se eu perceber que ainda vai uns 10, 15 minutos de reunião, a gente começa a refogar outro arroz, vai demorar um pouquinho mais, mas nós vamos servir janta para o povo. E ela desceu, irmão, foi lá, e o irmão que pregava dizia assim, para encerrar esta palavra, Deus manda dizer que Ele é o Deus das transformações. Ele transformou a água em vinho, transforma a tristeza em alegria, transforma o pouco no muito, e transforma até o doce no salgado. Irmão, aquela irmã foi tomada de uma fé. Ela subiu falando em língua e falou, pode servir a comida, que o nosso Deus já transformou. As mesmas irmãs que comeram o arroz doce, provaram o arroz já estava salgado. Vocês acreditam no poder de Deus? Não acredita, igreja? Irmão, vocês acreditam no poder de Deus? Vocês creem que esse Deus está aqui entre nós hoje, não está? As visitas, vocês creem que o Senhor está aqui entre nós hoje? E que o Senhor pode fazer uma obra na tua vida? Uma obra relâmpago, uma obra de espanto, para mostrar o poder e o tanto que Ele nos ama. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor nos fez. Deus seja louvado. Irmãos, tem algum assunto para passar? Tudo certo? Tudo